caminhei por aí, pouco de amor pra dar e muito pra pedir. E ao te encontrar, presto quem me pedes minha vida, e a vida eu vou te dar. Coloco meu coração em tua cruz, consagro minha vida a ti, Jesus. Que nasça em mim o teu amor, que brilhe a tua luz. Coloco meu coração em tua cruz. Coloco meu coração em tua cruz. Nossa vida deve estar centrada na cruz. Parece uma fala assim meio esquisita, né? A vida centrada na cruz, mas a maneira de traduzir isso é a vida centrada nos compromissos, nas dificuldades, porque assim a gente vai conseguir vencer. Não tem como vencer, claro, no caminho de Jesus, dentro da honestidade e tudo, não tem como vencer se não for através do caminho da cruz, do sacrifício, né? Cada um faz o seu sacrifício, a sua luta, não é mesmo? Então, o padre Fábio de Melo canta para nós aí, meu coração na cruz. E Jesus, no evangelho de hoje, nos sintoniza nessa cruz, nesse sofrimento, mas a caminho da vitória. Não é sofrer à toa, sofrer por sofrer. Não, isso aí não, mas é um sofrer que nos leva à vitória, nos leva a melhores situações. É assim. Então nós vamos refletir, falar um pouquinho mais sobre isso hoje, acolhendo a todos e todas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Preparemo-nos para ouvir e refletir sobre o texto do Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Lucas 9, 22 a 25. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perder, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro se perde e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação. Pois é, meu irmão, minha irmã, não adianta querer fugir da cruz, não adianta querer fugir dos compromissos, dos sacrifícios. Temos que fazer, se nós quisermos viver, continuar vivendo e melhorar a nossa vida, claro, nós temos que entrar nessa dinâmica, não tem como fugir, né? E quando Jesus faz esse anúncio, esse primeiro anúncio no Evangelho de Lucas, o anúncio da sua paixão e também da sua ressurreição, esse anúncio deve ecoar em cada um de nós e em todos nós, né? Por quê? Porque isso faz parte da nossa estrutura de vida. É assim que nós somos. Não adianta querer dizer, porque a igreja, os religiosos ficam inventando aí sofrimento e etc. Ninguém está inventando sofrimento. Eu acho que nós, enquanto religiosos, principalmente, mas é missão de todos, é trabalho de todos, né? Mas principalmente nós que devemos falar e pregar e agir em nome de Jesus para a salvação e a libertação das pessoas, né?
nós temos essa obrigação, né, de sempre ajudar as pessoas a entender, né, que não adianta falatório. Nós temos que acolher o Evangelho para a gente viver esta vida. Nós estamos aqui com esse propósito. Não tem nada desse negócio de dizer, não, vamos ignorar a nossa vida, vamos ignorar tudo aqui e vamos nos preparar para a vida futura. Gente, não existe vida futura sem a vida aqui. As duas coisas estão vinculadas. Vamos parar com essa bobagem de eu vou preparar para o reino depois da morte. Não, o depois da morte está vinculado agora, ao agora, viu? Eu serei eternamente aquilo que eu sou. As minhas opções, o meu jeito de ser, a minha vida, ela vai ser referência eterna. Então nós temos que nos preocupar sim com a construção das coisas boas para nossas realizações aqui na terra, sim, viu? Nós viemos para ser felizes, para sermos felizes, não é? Nós estamos aqui com um propósito. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E para ter essa vida em abundância, é preciso luta. Não adianta fugir disso, não. Viu? Ah, mas eu não sou religioso para ouvir esse papo aí do padre. Não tem que ser religioso, não. Só tem que ter vontade de viver. E a consciência de estar vivendo. Porque a partir do momento que eu tenho consciência de que estou vivendo e quero viver, eu procuro sempre o melhor para a minha vida. E esse melhor exige sacrifício, né? Seja sacrifício aí para tratar da saúde, seja sacrifício aí para ter uma alimentação melhor, balanceada, seja sacrifício... Olha, não dá para falar, né? A quantidade de sacrifício, de luta que a gente tem que enfrentar para que a gente possa vencer, para que a gente possa melhorar a vida da gente e a vida dos outros, né? Claro que a gente não deve ser uma ilha só preocupado com a vida da gente, até porque a ilha também, ela não é sozinha, né? Essa visão que a gente tem de ilha, ela é enganosa. A gente acha que a ilha está sozinha, não. Ela é a ponta de alguma coisa, né? De algo assim, que está, a grande maioria, no fundo da água, né? E outra coisa, a ilha precisa da água, né? Em volta dela para ser ilha. Porque se não fosse a água, não seria ilha, coisice alguma, né? Pois é, gente. Então Jesus, ao falar do sofrimento dele, da paixão dele, ele falava, olha, vou sofrer muito. Esse filho do homem é ele, né? É bom que a gente explique isso, porque às vezes a gente tem uma linguagem muito teológica, muito difícil, e vai falando essas coisas achando que todo mundo está entendendo, né? Filho do homem é um dos títulos de Jesus, né? Para falar que da humanidade dele, aquele que nasce de uma mulher, nasce do humano, né? Então, é filho do homem e filho de Deus, né? As duas naturezas de Jesus que se conectam numa pessoa só. Filho de Deus e filho do homem. Então, quando fala o filho do homem deve sofrer muito, né? O que ele diz lá? Vamos lá no texto? O filho do homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto. Olha, e depois ressuscitar no terceiro dia. Então ele está falando aí da trajetória dele. Mas por que Jesus ia passar por tudo isso, hein? Por que ele anunciava isso? Claro que o evangelho foi escrito bem depois da sua morte e da sua ressurreição, mas esse anúncio, ele está ligado ao compromisso que Jesus assumiu diante da vida, né? E esse anúncio do evangelho, da boa nova, isso incomodou
incomodou aqueles que queriam continuar dentro do seu status quo, né? Da sua posição, né? Aquilo mexeu com muitas ideias, com muitos princípios, com lei religiosa, né? Claro, né, gente? Quando a gente quer que as pessoas vivam, a gente começa a entrar em choque com muitas coisas, né? Muitas coisas, inclusive da própria religião. Muitas regrinhas, muitas normas que nós criamos, que nós inventamos, que nós colocamos como sagradas, não são intocáveis. Que não é intocável o quê? A única coisa que é intocável é a vida humana, é a dignidade da vida. E Jesus veio para isso, para defender a vida. O que está fora disso não tem sentido algum, viu? Para Deus não tem sentido diante do Evangelho de Jesus. Sem nome da religião, alguém tem que frear sua vida e ser impedida de viver com dignidade, com liberdade, com paz, é porque isso aí não é mensagem de Jesus, é coisa inventada aí. Então, naquela época, quais foram os grupos que se incomodaram com a pregação de Jesus, com o seu evangelho? Os sacerdotes, lógico, né? Ele mexeu com toda a estrutura do templo. Os doutores da lei. Jesus foi considerado um ousado, um desrespeitador da lei, não é? Ele colocou a vida humana acima da lei. E os anciãos do povo, claro, né? Os presbíteros, os anciãos do povo, aquelas autoridades que agiam ali para sempre dar estrutura, né? A toda aquela cultura da época. Esse povo parado na lei, esse povo parado em dogmas, esse povo parado fora da vida, né? Nos seus interesses, claro que esses incomodaram. Então Jesus já anunciava a sua morte. Por quê? Porque sabia que aquele caminho dele não seria nada fácil, né? E continua não sendo fácil. Todos os que usam a fé para verdadeiramente libertar a vida, viu? Essas pessoas sofrem. Essas pessoas sofrem. Seja a vida própria, seja a vida dos outros, qualquer compromisso que a gente for assumir para a libertação da vida, para ser feliz e tudo, pode ter certeza que vai esbarrar naqueles que pregam o sofrimento como passaporte para a eternidade. E ao contrário, quer saber como você vai ser depois da morte? O que é que você vai ser após a morte? Viva! Viva com toda a dignidade, viu? Viva com todo o impulso possível. Viva bem consigo mesmo e com os outros. Aí você sabe como será a sua eternidade, tá bom? E quem quiser salvar a sua vida, no contrário, achando que está salvando, é muito comum as pessoas fazerem essa cara de Madalena arrependida por aí, né? Essa coisa assim, essa coisa funérea, né? Essa coisa assim meio, sei lá, triste, amargurado. Por quê? Tá com medo de perder a alma. Ah, meu Deus do céu. Tá com medo de quê? Viu? Liberte a sua vida. Deus é amor, Deus é bondade, Deus como diz o povo, gostosura. Usando um termo aí bem popular, né? Deus é isso. A gente só sabe que uma pessoa está cheia de Deus. A gente conhece uma pessoa cheia de Deus. Uma pessoa sem esses limites bobos, essas pessoas que não têm limite para amar, não têm limite para respeitar, não têm limite para dialogar. Essas pessoas são felizes, essas pessoas são libertas.
mas elas sofrem. Então tem alguém que acha que vai ganhar a sua vida, está perdendo. E aqueles que acham que estão perdendo a vida, muita gente deve estar achando aí que muita gente está perdendo a vida pelo jeito dela ser. Ela está ganhando, viu? E quem quiser ganhar a vida vai ter que pegar a cruz de Jesus, e ele fala aí, cotidianamente, a cada dia, viu? Tomar a própria cruz e seguir em frente, viu? Sofre, mas o resultado é vitória. Nós sabemos muito bem o que é isso nesse tempo de pandemia, sobretudo. Como é difícil lutar para continuar vivendo. É só luta que a gente vê, para todo lado. Esse é o caminho. Esse é o anúncio que Jesus faz, mas é um anúncio que a própria vida nos faz. Ou a gente assume mesmo sacrifícios, lutas, né? Ontem eu falava com as pessoas na igreja. Qual a penitência que nós devemos dar para essa quaresma? É continuar nessa penitência que está aí, lutar mesmo, viu? Lutar para que não seja contaminado, não contamine as pessoas, lutar mesmo para lutar até contra si mesmo, contra a sua vontade, a tentação de querer fazer grupos, fazer festa, aglomerações e tudo mais. Isso é tentação, gente. Tudo aquilo que ameaça a vida é tentação e é demoníaco. Jesus venceu as tentações no deserto, nos 40 dias que deram origem aos 40 dias da quaresma. E que nós também possamos ter essa mesma força de Jesus e dizer, não, nós queremos viver e nós queremos fazer viver. Portanto, vamos assumir a cada dia e seguir Jesus. É isso, esse é o caminho da felicidade. Se alguém não quiser, problema dele, siga em frente. Jesus teve um fim trágico, né? Chegou ao ponto de matá-lo, mas a morte dele foi porque ele quis que as pessoas vivessem, ele quis que nós vivêssemos. Então, em nome da morte de Jesus, em nome do sacrifício de Jesus, vamos lutar para viver, porque ele deu a sua vida para que nós tivéssemos a nossa, tá bom? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, vamos colocar em sintonia com Deus, o Deus da vida, assumir os nossos compromissos, as nossas lutas, não fugir das lutas. Como é difícil, Senhor, como é difícil a gente conseguir vitória, é com muita dificuldade. Dai, Senhor, dai força a todos que estão enfrentando suas cruzes, cada um com a sua. Umas mais pesadas, outras mais leves, mas todas cruzes. Ajudai, Senhor. Você que está me ouvindo agora, esteja em sintonia com a cruz de Jesus. Esteja sintonizado, com seu coração sintonizado na cruz. Coração sintonizado na cruz é coração sintonizado na vitória. Nós queremos vencer, Senhor. Dai-nos forças. Isso vos pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Aquilo que eu falei ontem na igreja, eu repito aqui. Vamos voltar se a gente não quer voltar ao tempo mais antigo,
porque foge do saudosismo, vamos voltar ao tempo antigo para salvar nossas vidas nessa quaresma, sobretudo nos chama a isso, viu? Quaresma não é ocasião de festa, não é ocasião de aglomerações, não, viu? Quaresma é tempo da gente refletir em silêncio sobre o sentido das nossas vidas. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desça essa bênção sobre todos e todas e permaneça para sempre. Amém. E até amanhã, na graça de Deus.